Físio, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturarem R$ 10.000 por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é passo a passo para a captação de pacientes particulares para você faturar R$ 10.000 por mês. Nessa aula, você vai aprender a promover os seus serviços e também como as formas de pagamento facilitadas atraem novos pacientes particulares e também mantêm esses pacientes consumindo o seu negócio. E é fato que a saúde financeira do seu negócio, seja ele um consultório, uma clínica ou até mesmo se hoje você tem uma sala, está diretamente ligado à chegada de novos pacientes particulares e ao consumo do seu serviço. Então, um fator está atrelado ao outro. Portanto, para você manter o seu negócio em crescimento, para você manter o seu negócio sempre prosperando, você precisa da chegada de novos pacientes no seu negócio, na sua agenda, para consumirem, então, do seu serviço. E é exatamente por isso que você precisa de um passo a passo, exatamente por isso você precisa de estratégias para a captação de pacientes. E aqui existe uma dificuldade muito grande nesse processo, que é exatamente a fase de captação. Uma vez que você nunca aprendeu como, então, fazer com que novos pacientes se interessem pelo seu serviço, ou como fazer com que esses pacientes que se interessam, eles, então, agendem um horário com você e comprem o seu serviço, Você não aprendeu isso na faculdade, você não aprendeu isso na pós-graduação, então, é uma etapa deste processo que acaba ficando de lado. E você, como fisioterapeuta, acaba dando muita ênfase, na verdade, no conhecimento técnico, que são aquele conhecimento em anatomia, fisiologia, biomecânica, ou até mesmo aquele conhecimento onde você tem a aplicabilidade de uma terapia manual no paciente. Mas não é isso que faz novos pacientes chegarem, E assim como a chegada, a manutenção desses novos pacientes tem a ver com vários fatores. Por exemplo, flexibilização na forma de pagamento. Como que é a forma de pagamento que você trabalha hoje? Como que é a sua presença nas redes sociais? Isso também faz novos pacientes chegarem. Existe facilidade para fazer o agendamento ou para tirar dúvidas com você? Como que é o processo que você trabalha hoje? E você, de fato, entrega uma solução efetiva para o seu público-alvo? Você transmite confiança e credibilidade em relação ao seu profissionalismo? Todos esses fatores é que fazem com que o paciente queira consumir do seu serviço, escolha você como profissional da área da saúde para ajudá-la, Caso contrário, se você não consegue, então, transmitir confiança, credibilidade, é difícil fazer o agendamento com você, ou não existe uma forma de pagamento facilitada, esses pacientes vão pensar 2, 3 vezes e vão acabar indo embora buscando um negócio onde possui esses fatores, E na maioria das vezes, os fisioterapeutas não têm absolutamente nenhuma ferramenta, nenhuma estratégia como fonte de captação de novos pacientes. Então, eles acabam olhando para a agenda, vê aquele monte de buraco ali na agenda, muitos horários vagos, poucos pacientes. E quando eu digo poucos, são poucos mesmo. Tem fisioterapeutas que atendem 5, 6 pacientes, fazem 6 atendimentos no mês. Ou alguns acabam atendendo um pouquinho mais, mas fazem em média 5 atendimentos por semana, o que dá 20 atendimentos no mês, e isso é muito pouco, Então, quando olham para esses resultados, acreditam que pode ser, então, culpa da inflação que está nas alturas, ou que é apenas um resultado que vem se arrastando em função da pandemia, em função da crise financeira a nível mundial até, Agora a crise financeira é uma coisa que abala aí a nível mundial.
Ou até mesmo você olha para aquilo e simplesmente pensa: ah, mas é a minha área de atuação que nem tem tanta demanda mesmo, ou é culpa do concorrente que cobra mais barato. E eu tô aqui para te dizer que isso são apenas desculpinhas que você se dá por não ter conhecimento, então, dos fatores que impactam nesses resultados medianos ou nesses resultados negativos da sua agenda. Então, você acaba encontrando uma desculpa para se confortar emocionalmente com aquele resultado que não é satisfatório para você, né? E uma das coisas, inclusive, que os fisioterapeutas pecam muito é que quando olham para aquele tempo ocioso, seja porque não tem paciente mesmo, ou porque tinha um paciente e o paciente acabou desmarcando, acaba utilizando esse tempo ocioso para investir em mais um pouquinho de conhecimento técnico, estudar um pouco de anatomia, estudar um pouco de biomecânica, estudar alguma técnica ali específica. E acaba, então, consumindo 100% desse tempo para aplicar usar, né, para conhecer um pouco mais sobre esse tipo de conhecimento, ou então cruzar os braços e esperar. E não usam parte desse tempo para de fato fazer o movimento da agenda crescer, para o movimento se tornar uma coisa cada vez mais recorrente, né? Aumentar o número de pacientes mesmo, né? Então é importante que você tenha estratégias, é importante que você use parte desse tempo ocioso para usar, então, fazendo com que novos pacientes cheguem. E, consequentemente, isso vai aumentar o seu faturamento. Para que fique claro para você, então, quando você usa esse tempo para aprender um pouco mais sobre conhecimento técnico, você vai entregar resultados para os pacientes que estão em tratamento ou vai melhorar o seu nível de conhecimento dentro do caso clínico do paciente. Mas, se você não tem estratégias de marketing, vendas, atendimento, posicionamento, você não consegue aumentar o número de faturamento e, na verdade, não consegue aumentar o número de pacientes e não alcança um marco ali de R$10.000 por mês. Então, essa é a importância de ter estratégias específicas para captação de pacientes, que é o resultado esperado, né? O aumento do número de pacientes na sua agenda. Se sobe o número de pacientes, sobe o faturamento. Só que mais do que isso, né? Além disso, você fortalece o nome da sua marca. Você é sempre lembrado pelos pacientes que em algum momento fizeram um tratamento com você e precisam fazer de novo algum outro tipo de tratamento, precisam de alguma ajuda, ou então que esses pacientes te recomendem para outros pacientes. Você se posiciona no mercado à frente da concorrência, porque se a concorrência não tem estratégias, você tem estratégias, você está à frente da concorrência. Você vai ganhando visibilidade e espaço, cada vez mais espaço na sua área de atuação. Então, ao invés de investir 100% desse tempo ocioso em aprender técnicas de habilidades técnicas, foque também parte desse tempo em aprender sobre vendas, marketing e posicionamento, conhecer, aplicar e aperfeiçoar essas estratégias, né? Isso quer dizer que o seu faturamento vai subir no curto, no médio e no longo prazo. Ai, Karen, mas eu não tenho tempo para isso. Ai, Karen, mas eu não gosto dessa parte de captação. Ai, Karen, captação não é para mim. Eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha de promover o meu serviço nas redes sociais. Eu tenho vergonha de falar em público. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Vergonha não paga boleto. E eu tô aqui para te dizer que isso tem que fazer parte da sua rotina de trabalho. Caso contrário, o seu resultado sempre vai ser mediano. Caso contrário, o seu faturamento sempre vai estar entre R$2.500, R$3.500, R$5.000 no máximo. E não é isso que você quer. Se não é isso, você precisa se comprometer em aumentar o seu faturamento. Você precisa parar de se conformar com um baixo faturamento, com o faturamento que você tem hoje. Para você ter ideia, né, como esses fatores impactam no seu faturamento, também na captação de pacientes, tem um fisioterapeuta, até contei a história dele recentemente, né, do qual ele estava me contando que ele olhou para a agenda dele e
falou assim, meu Deus, com tantos boletos para pagar, com tanta capacidade técnica, podendo ajudar muitos, né, muito mais pacientes e muitos horários vagos na minha agenda, com uma estrutura excelente. Ele atende até em Anápolis, né? Eu olhei para minha agenda, ele pensou, cheio de horário vago, um monte de boleto chegando, o que eu preciso fazer? E aí ele teve uma ideia, vou investir em marketing, né? Então contratou uma agência da cidade dele super boa, pagando R$ 1.500 por mês. E aí todos os meses, durante 6 meses, ou seja, isso deu praticamente R$ 9.000 de investimento, fazendo ali publicação todos os dias, fazendo marketing todos os dias, mas aplicando um único pilar, que era o pilar de marketing. E de maneira ainda não estratégica. E aí ele me disse, Karen, chegou no final do 6º mês, quando eu olhei que eu tinha gasto, né? Gasto mesmo, porque não foi nenhum investimento, porque não teve retorno. E eu não tive um único paciente em função do marketing. Ele falou, eu tô rasgando tempo, dinheiro e isso não tá virando absolutamente nada. Então, é necessário um passo a passo, é necessário estratégia, é necessário uma metodologia, porque aplicar um único pilar, como o marketing, por exemplo, para captação, não funciona. Assim, né, teve uma outra fisioterapeuta também que estava me contando que os pacientes dela vinham, faziam 1 e 2 sessões no máximo, e depois, mesmo que ela recomendasse mais sessões para esses pacientes não ficavam para tratar. Então, ela até, assim, passou durante anos ali, né? Essa paciente vinha, fazia 1, 2 sessões, e aí ela falava, ó, precisava fazer mais 2, e o paciente não voltava. E aí ela começou a prestar atenção que isso era muito recorrente dentro do negócio dela, né? E até ali assistindo eu na internet, ela me contando essa história, ela falou, Karen, o que será que pode estar acontecendo? E aí fui então fiz algumas perguntas, analisar um pouco o negócio dela, né? E eu identifiquei ali principalmente 2 coisas. Primeiro, ela não tinha um plano de negócio, um plano de tratamento, ou seja, ela não sabia vender o trabalho dela para os pacientes quando eles chegavam para a primeira consulta ou na segunda consulta, mas principalmente na primeira, porque é nesse primeiro contato ali, nessa primeira consulta, na primeira sessão, que você então vai elaborar um plano de tratamento quando necessário, né? Porque nem todos os pacientes precisam de mais sessões. Mas é nesse primeiro contato que no final, ali nos 10 minutos finais, você vai recomendar, então, um plano de tratamento personalizado para esses pacientes. E ela simplesmente não fazia isso. Então, o paciente vinha a primeira vez, ela falava, olha, semana que vem quero te ver de novo. Aí o paciente ia, agendava. Chegava nessa terceira sessão, ela falava assim, Karen, eu falava pro paciente, ó, precisa voltar semana que vem. Daí o paciente sempre vinha com uma desculpa do tipo, eu vou ver certinho os meus horários, tá bem corrido e volto a falar com você. Só que se você vai semana a semana, o paciente ele não enxerga com clareza qual é o começo, o meio, o fim, quanto isso vai custar, qual é a importância disso. Então, ela literalmente não tinha um plano de tratamento, uma venda para fazer a esses pacientes, né? Fora isso, ela também não tinha condições facilitadas, ela não tinha maquininha para então que justificasse até mesmo a maneira como ela trabalhava, né? Porque ela acabava trabalhando de maneira pontual as sessões. Então, não tinha um plano de tratamento que faz parte da vendas e condições facilitadas. Isso então fazia com que os pacientes, juntando ali, né, com a falta de clareza dela no processo, então fazia com que os pacientes falassem: olha, eu vou ver como que estão meus horários, eu vou ver minha agenda e volto a falar com você. E o paciente não voltava mais. Então, o paciente ficava com um tratamento incompleto, porque ela ainda não tinha terminado de realizar o tratamento, ou seja, o paciente ficava insatisfeito, porque ainda não tinha o resultado esperado. Ela se sentia frustrada, né, e insegura cada vez mais, porque falava para o paciente voltar e o paciente não voltava, e o faturamento dela ia lá embaixo. Então, olha como os pilares aplicados de maneira isolada, se você aplica, como no caso do fisioterapeuta de Anápolis, aplicava só o marketing, não funcionava. No caso desta fisioterapeuta, que também não tinha, na verdade, um plano de vendas e condições facilitadas,
também não ajudava que o paciente se mantivesse dentro do negócio dela, né? Inclusive, recentemente, isso bem no comecinho do ano, aconteceu um fato curioso na clínica, né? Eu usava uma maquininha de cartão de crédito de uma empresa chamada Izettel, ou Zettel, que é um braço da PayPal. E aí, quando chegou no começo do ano, eles mandaram um e-mail dizendo, então, que a empresa encerraria as operações no Brasil e que essa maquininha funcionaria até dia 10 de abril. Então, a maquininha, essa empresa desligou, na verdade, o contrato dela com os clientes, e então eu precisei buscar no mercado outras empresas para que me desse, então, essa oportunidade de continuar trabalhando com a maquininha dentro do meu negócio. E assim eu fiz, né? Encontrei outra empresa, fiz a contratação, só que levou 40 dias, na verdade, entre contratar a empresa, assinar o contrato, mandar todos os documentos, foi bem burocrático, assim. E então levou 40 dias até que essa maquininha chegasse, cadastrasse e eu começasse a utilizar. E nesse meio período, o faturamento do meu negócio, ele diminuiu em 40%. Olha como a condição facilitada para o meu paciente, quando eu ofereço um plano de negócios, é determinante para o paciente ficar e fazer ou não, né? Então, assim, é extremamente importante que você tenha tudo isso de maneira sincronizada acontecendo, facilitando, então, não só que o paciente chegue, né? Porque é importante essa captação, só que essa captação também faz parte da gente entregar mais para que, então, esse paciente fique ali. E eu tô te contando tudo isso justamente para você entender que a somatória de tudo isso, de todos esses fatores, é que vão fazer a diferença no seu negócio. Aplicar um único pilar como marketing, aplicar um único pilar como vendas, ou então, nossa, eu me sinto segura na hora de passar as orientações e um plano de tratamento para o paciente, não vão te dar resultados satisfatórios, né? E sim, a somatória desse conhecimento é que vai te dar resultados satisfatórios. Então, na fase de captação, é extremamente importante você aplicar alguns passos. E eu vou te dar aqui 4 passos, na verdade, para que você comece a aplicar ainda hoje no seu negócio. E assim você comece a estruturar essa parte de captação. O primeiro passo é você facilitar o processo do agendamento para atrair mais pacientes particulares. Porque se o paciente fica ali tendo que buscar o seu telefone, seja através do Google, seja porque ele entrou nas suas redes sociais e está ali tentando buscar o telefone e não acha, enfim, né? Isso, se você começa a dificultar a vida das pessoas, elas deixam para depois, e o depois vira nunca. Então, facilitar o agendamento para atrair mais pacientes particulares é extremamente importante. Hoje as pessoas querem as coisas rápidas. Elas querem em um clique ter o acesso a você e em uma mensagem conseguir fazer o agendamento com você. Então, facilitar esse processo do agendamento vai sim te ajudar a ter mais pacientes. Então, eu vou trazer aqui nessa facilitação do agendamento duas situações que você pode já aplicar aí. A primeira é você digitar ali no Google Linktree e ali vai ter um site bem intuitivo, onde você vai então elaborar um link para você colocar na capa ali, na sua bio do Instagram, porque quando a pessoa vem através do Instagram, ela clica naquele link e ela vai ser direcionada diretamente para o seu WhatsApp, fazendo então o contato com você, tirando as dúvidas, perguntando como funciona o seu trabalho, o seu serviço, valores, disponibilidade. Então é importante que você tenha na capa ali do seu Instagram esse link dando esse direcionamento em apenas um clique para o seu WhatsApp. E ainda assim, falando ali da facilidade no agendamento, é você cadastrar os seus dados, os dados do seu negócio, do seu horário de atendimento, do seu telefone, do seu endereço, os seus dados, né? Em um aplicativo chamado Google Meu Negócio. Você pode baixar esse aplicativo ou você pode digitar no Google Meu Negócio, vai cadastrar os seus dados. Isso funciona
Como? Se eu, por exemplo, quero pesquisar fisioterapia pediátrica em Rio Claro, eu vou digitar lá. Então, vai me aparecer todos os fisioterapeutas que trabalham com fisioterapia pediátrica. Então, se você tem cadastrado o seu nome no Google Meu Negócio, ele vai ser indicado para aquele potencial paciente que está buscando, né, por esse tipo de área. Recentemente eu recebi 2 pacientes que vieram através do Google, fecharam um plano de tratamento, estão em tratamento. E isso não vai te custar absolutamente nada, nem o link do Linktree e nem esse cadastro no Google Meu Negócio, certo? Então, ter essa facilidade de agendamento vai te ajudar demais. Segundo, oferecer múltiplas maneiras de realizar o pagamento de um plano de tratamento. Então, se o paciente chegou, ele está fazendo ali a primeira consulta, ao final dessa primeira consulta, nos 10 minutos finais, ao qual você vai propor um tratamento para ele, você já tem que ter condições facilitadas de pagamento. Seja, então, dinheiro, Pix, a maquininha da qual o paciente pode pagar no débito ou no crédito de maneira parcelada. Vocês viram a história anterior que eu te contei para vocês, né? O quanto a maquininha ela impacta na decisão do paciente. E, na maioria das vezes, o paciente decide ali, na hora. Ah, eu vou fazer o tratamento ou não, eu não vou fazer o tratamento. Então, ter essas condições facilitadas vão ajudar demais com que você mantenha esses pacientes, captem esses pacientes para fazer sessões de maneira recorrente. E é o que vai estabilizar a sua agenda, né? Terceiro, esteja ali presente nas redes sociais. As redes sociais é uma excelente maneira para apresentar como você trabalha, falar constantemente como você orienta seus pacientes, as tecnologias que você associa durante o seu tratamento, os tipos de serviço que você oferece e também, né, mostrar como é o seu ambiente de trabalho. Inclusive, quando você vai fazer stories, você pode pegar aquele mesmo link que você colocou ali na bio, colocar ele no stories, para que você está mostrando, por exemplo, os bastidores ou falando do seu tratamento, você pode colocar lá, tire dúvidas. Aqui, a pessoa dá um clique, ela já vai ser direcionada diretamente para o seu WhatsApp. Então, é importante as redes sociais, né, para você ir transmitindo, então, a questão que eu falei anteriormente sobre credibilidade, sobre segurança, mostrando como você, enquanto profissional, pensa para dar essas orientações ao paciente. Próximo, 4. Ofereça um ambiente aconchegante, inclusive transmita isso também via redes sociais, apresente o seu espaço. Essa é uma forma do paciente se sentir acolhido. E escolher o seu espaço, então, não só para fazer uma sessão, mas para fazer o tratamento completo, para você cuidar dele. Para ele, então, escolher fazer o tratamento com você. Então, essas 4 questões que eu falei anteriormente são fontes poderosas que facilitam ainda mais que que novos pacientes cheguem até você e que esses pacientes que cheguem, eles ficam. Porque não adianta, né, você só captar esses pacientes, não conseguir gerenciá-los dentro do seu negócio. E ainda vou dar uma dica bônus aqui, quinta dica para você, quinta dica não, né, quinto passo para você, como bônus, para captar ainda mais pacientes. No bônus aí, no quinto passo, o que você pode fazer? Esses pacientes que estão em tratamento, que estão satisfeitos com o seu tratamento, você pode fazer um voucher, né, um papel ali no Canva, por exemplo, e entregar para esses pacientes como um programa de indicação de amigos. Então, a cada amigo que ele indicar, por exemplo, o amigo pode ter 15% de desconto no primeiro contato, ou ele, né, ser beneficiado com 10, 15% na próxima sessão. Então, faça esses pacientes também se sentirem motivados e serem propagadores do seu serviço. Esta é uma forma excelente do potencial paciente comprar a credibilidade da pessoa que está ali falando e chegar no seu serviço pronto para consumir do seu serviço, do seu tratamento, certo? Então, nesse quinto passo, use e abuse da sua criatividade. Veja esse voucher de outras maneiras que você pode utilizar.
né? Então, essas são algumas formas para você aumentar a captação e a retenção desses pacientes dentro do seu negócio. Então, eu quero recapitular tudo que nós falamos aqui hoje, né? Que para você faturar 10 mil reais por mês na fisioterapia, é importante que você utilize parte do seu tempo para conhecer, aplicar e aperfeiçoar técnicas de captação de novos pacientes. Porque é essa alta rotatividade de pacientes se interessando pelo seu serviço que faz o seu negócio se manter estável e você faturar 10 mil todos os meses. E os 5 passos que eu passei, então, aqui, para você começar a aplicar hoje mesmo é a facilidade de agendamento para consulta, utilizando, então, um link na bio do seu Instagram, utilizando o Google Meu Negócio para os potenciais pacientes que fazem busca no Google. Segundo, oferecer múltiplas formas de pagamento, inclusive se você ainda não tem a maquininha, pesquise e contrate a maquininha, porque isso vai aumentar o seu faturamento. Terceiro, esteja presente nas redes sociais, mostrando como é a sua forma de trabalho, tirando as dúvidas do paciente, mostrando os seus bastidores. Quarto, ofereça um ambiente aconchegante. Aproveita ali as redes sociais para mostrar esse ambiente, a sua forma de trabalho e também colocar aquele link que é do primeiro item. E 5, faça então um programa de indicações com os pacientes, beneficiando os pacientes que já estão dentro do seu negócio. Então, a cada indicação, ofereça um benefício para o paciente ou ofereça um benefício para o novo paciente que está ali chegando, certo? Agora, eu quero que você comente aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade em captar pacientes particulares para faturar 10 mil reais por mês na fisioterapia.